Que paz, irmãos. Amém. Boa noite. Boa noite. Pai querido, Pai maravilhoso, te agradecemos por mais essa quinta-feira, Senhor. Uma quinta-feira de muitas revelações, Senhor. Onde teremos muito assunto para discutir, principalmente sobre Daniel, Senhor. Abre os nossos espíritos, Senhor, nosso entendimento, nos dê foco para que possamos reter todas essas profecias, todos esses ensinamentos que o Senhor quer nos trazer pelo profeta Daniel, pelo profeta Ezequiel, Senhor, e finalzinho de Jeremias, Senhor. E em destaque as suas lamentações, onde podemos ver quão grande foi a angústia do povo do Senhor nos dias dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos começar hoje. O cérebro de vocês hoje vai fritar. Então, como eu quero aproveitar o cérebro de vocês quando ele estiver ainda frio no comecinho, vou pegar Daniel, onde é o que mais vai exigir concentração e foco da gente, para depois ir para a parte mais tranquila e palatável, que vai ser Ezequiel, Jeremias e Lamentações. Então, Daniel, irmãos, Tá bom? Espera só um pouquinho. Nós vamos começar aqui no capítulo 6. Então, capítulo 6 de Daniel. Deixa mais baixinho aí, irmão. Então, Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Vamos começar aqui, ó. E pareceu bem a Dário, lembrando que Dário é o rei medo-persa, né? Constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha só. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então aqui, essa passagem é muito interessante, porque nós vemos o quanto que Deus elevou Daniel, né? Então, de 120 administradores levantados pelo rei Dário, 3 se destacavam, dentre eles um era Daniel, e Daniel ainda foi elevado acima destes, porque o Senhor encheu Daniel de muita sabedoria e entendimento, né? E além disso, Daniel, à semelhança de José no Egito, né, que também foi levantado em posição excelente pelo faraó, era um homem íntegro, de tamanha medida que não era possível achar erros em Daniel, ou tropeços. Sendo assim, eles tiveram que fazer uma armadilha para Daniel, né, para pegá-lo pela sua fidelidade a Deus. Porque aqueles homens sabiam que Daniel nunca ia cessar de orar a Deus, né, porque ele era um homem muito fiel ao Senhor. Então eles convenceram o rei Dario a fazer um édito de proibição de culto, né? Durante um tempo determinado, eles não poderiam prestar cultos ou fazer oração aos seus deuses. E como Daniel era um homem fiel, ele jamais deixaria de orar a Deus. Então esse foi o meio que eles fizeram para pegar a Daniel. E aí Daniel foi pego, né? Transgredindo esse édito. E aí a punição dele foi ser lançado às covas dos leões. O próprio rei Dario, né, não queria lançá-lo, mas ele tinha certeza que o Deus de Daniel poderia livrá-lo. E assim foi, né? Nós vimos o grande milagre que Deus fez, fechando a boca dos leões. E isso foi notório no reino de Dario. E depois Daniel foi restituído, né, novamente na corte. E ali muitos deram glórias a Deus, né? Aí a partir daqui agora, irmãos, no capítulo 7, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, que eu vou tentar ajudar vocês na compreensão dessas profecias.
Só para vocês entenderem mais ou menos quem é cada figura, porque o livro de Daniel é muito confuso. Então eu vou tentar apresentar para vocês mais ou menos quem que é cada personagem, para vocês terem uma ideia da profecia, tá? Então no capítulo 7, eu vou começar lendo com vocês aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 3. Então prestem bastante atenção, ó. Então Daniel 7, a partir do versículo 3. Então Daniel, ó, ele viu 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então aqui no versículo 4 fala do primeiro. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Este aqui, a gente sabe quem que é, porque a gente já leu sobre isso. Então, esse daqui é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Como é que a gente sabe que é ele? Porque o leão, ele era o símbolo da Babilônia. Tinha muitas esculturas e estátuas de leão, né? Durante o governo babilônico. E aqui está falando que esse primeiro, ele era um leão, simbolizando a Babilônia, e ele tinha asas de águia. E ele se ensoberbecia. Ele era um animal soberbo. E aí as asas foram cortadas. Lembra quando Nabucodonosor, o Senhor o humilhou, fazendo ele parecer com animais, fez crescer unhas, encheu-o de pelos e tirou o discernimento de Nabucodonosor? Então esse cortar as asas é quando o Senhor humilhou Nabucodonosor, e depois, ó, que arrancou as asas, ele foi levantado em pé como um homem, e foi lhe dado o coração de homem. Então Nabucodonosor, ele ficou um tempo louco, sem discernimento, como um animal. Depois o Senhor o restituiu novamente como homem, e devolveu o coração de homem, e ali Nabucodonosor glorificou a Deus. Então o primeiro animal simboliza Nabucodonosor, governante da Babilônia. Continuando no versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Então o urso já é o império da Pérsia, tá? Então o urso simboliza o império persa, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Por que 3 costelas? Porque ele foi bem sucedido em 3 batalhas. Eles derrotaram os lídios, os egípcios, e eles derrotaram mais uma terceira nação. Então cada costela simboliza uma nação que esse rei persa derrotou, simbolizando o urso, tá? E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne, porque o Império Persa ele se expandiu como um dos maiores impérios do mundo depois do Império Babilônico. Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo. O leopardo, ele vai simbolizar Alexandre o Grande, esse conhecido por muitos, né? Teve muitos filmes de Alexandre o Magno e de Alexandre o Grande, né? Governador da Grécia e da Macedônia, o primeiro grande rei. E aqui, por que tá na figura de leopardo? Porque quando Alexandre o Grande subiu como rei, ele teve uma ascensão meteórica dentro de 3 anos, então foi uma ascensão veloz. Então o leopardo, ele simboliza esse rei veloz que adquiriu poder muito rapidamente e subjugou o mundo existente muito rapidamente, derrotando o Império Persa em apenas 3 anos. Então esse leopardo aqui, que nós vimos é o Alexandre o Grande, e está falando que tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Por que está falando aqui de 4 asas de 4 cabeças? Porque depois que Alexandre o Grande morre, ele morre cedo, com 33 anos, o seu reino iria se dividir em 4 reinos. Então esses 4 asas de 4 cabeças seriam os 4 generais que iriam assumir o seu império, né? Então nós teríamos Ptolomeu, que assumiria o Egito, né? A parte correspondente ali é do Egito. Nós teríamos Seleuco, que iria assumir um pouquinho mais ao norte, ali na Síria. Nós teríamos também o Cassandro, que iria herdar a Macedônia, que seria propriamente a Grécia. E teríamos Lisímaco, se eu não me engano, que iria herdar os reinos mais ao leste, da Ásia Menor, os reinos ali que equivalem à Turquia nos dias de hoje, né? Então essas 4 cabeças de 4 asas seriam os 4 generais que iriam assumir o império de Alexandre o Grande quando ele morresse. Aí no versículo 7,
vai falar depois, ó, depois disso eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui um quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então esse último animal é o Império Romano. E os 10 chifres simbolizam 10 reis que passariam ao longo do Império Romano, né? Então, se vocês verem, irmãos, até aqui, essa profecia do capítulo 7 é muito semelhante à profecia do capítulo 2, da estátua, né? Se vocês lembrarem da profecia da estátua, a cabeça de ouro era Nabucodonosor, né? O busto de prata eram os persas, né? O ventre de bronze seriam os gregos, e a parte do pé seriam os romanos. Então, até aqui, a gente vê uma equivalência da profecia do capítulo 2 com a profecia do capítulo 7. Aí, continuando aqui depois, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias. Esse ancião de dias simboliza Deus, né? Se assentou, sua veste era branca como a neve, e está descrevendo o ancião de dias. No capítulo, vamos seguindo, deixa eu ver onde eu vou continuar agora para interpretar mais partes. Deixa eu ver se vai para uma parte mais para frente, para eu dar a profecia por completo. Tá, então aqui basicamente, então a ideia do capítulo 7, ela vai gerar em torno desses 4 reinos, né? Então, Nabucodonosor, né, os persas, a Grécia através de Alexandre o Grande e seus 4 generais quando ele morresse, e depois o Império Romano. O capítulo 7 veio para trazer essas nações equivalentemente a Daniel capítulo 2. Depois, no capítulo 8, ó, nós já teremos novas informações interessantes. Então, no capítulo 8, nós vamos ler aqui a partir do versículo 3. Então, Daniel 8, versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Esse carneiro de 2 chifres são os impérios medo-persas. Então, um representa os medos e o outro representa os persas. Contextualizando aqui rapidamente, né? Os medos, eles foram governados muito tempo pelos assírios. Lembra dos assírios que levaram o povo norte de Israel cativo? Uhum. Depois os medos, eles adquiriram independência dos assírios e subjugaram os persas. E depois, quando Ciro foi levantado como rei da Pérsia, foi que a Pérsia se libertou dos medos, tá? Então esse carneiro representa depois o que foi chamado de Império Medo-Persa, porque tinham os medos e tinham os persas. Um chifre simbolizava os medos e o outro chifre simbolizava os persas. Então, versículo 3, tinham 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Esse mais alto é o chifre Pérsia, de Ciro, né? Se destacou mais do que os medos, porque subjugou os medos. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. Então, por quê? O carneiro, ele estava olhando para o ocidente porque ele veio do oriente, né? Porque a Pérsia, ela fica ao leste, né? E estava olhando para o ocidente porque ele subjugou algumas nações do ocidente, né? Subjugou a Babilônia que estava no norte e subjugou o Egito que estava ao sul, né? Esse Império Persa. Então esse carneiro dava amarrados para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais ele podia resistir, porque aquele império até então era imbatível, o Império Persa, né? Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, ele fazia conforme a sua vontade se engrandecia. Olha agora que interessante no versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode, olha só, vinha do ocidente sobre a face de toda a terra. Então o bode, ele veio do ocidente, ele veio da esquerda, né? Sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então,
Quando essa expressão de não tocar no chão significa que ele veio com velocidade, ao ponto de parecer estar voando, né? Este bode, em semelhança ao leopardo do capítulo 7, é Alexandre o Grande. Porque esse bode veio do ocidente, né? A Grécia fica ao ocidente da Pérsia, e veio com grande velocidade. E Alexandre o Grande, como eu já havia dito em Daniel 7, ele subjugou a Pérsia em apenas 3 anos, né? Então o bode, ele simbolizava Alexandre o Grande, né? Simbolizava apenas um único chifre, porque até então Alexandre o Grande era o único soberano ali da Grécia, e dirigia-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, porque Alexandre subjugou aquele império, né? O Império Medo-Persa. Pois não havia força no carneiro para resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, olha só que interessante agora, aquele grande chifre foi quebrado, então Alexandre o Grande morreu, e no seu lugar subiram outros 4. Olha só como é parecido com a profecia do capítulo 7. Na profecia do capítulo 7, falou que o leopardo daria lugar a um animal de 4 cabeças e 4 asas. É o que a gente está vendo aqui, ó. Então esse chifre maior morreu, do bode, o Alexandre o Grande morreu, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Então, para relembrar, o chifre que morreu Alexandre o Grande deu lugar a 4 novos chifres, né? Que eu já tinha falado para vocês. Então deu lugar a Ptolomeu, que governou o Egito, né? A Seleuco, que governou a Síria, a Lisímaco, que governou a Ásia Menor, e a Cassandro, que governou a própria Macedônia, a própria Grécia. Então, olha como a profecia de Deus se cumpriu exatamente o que aconteceu na história. Aconteceu exatamente isso, se formos ler os livros de história. E aí, no versículo 9 diz assim, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Esse pequenininho aqui, ó, que nasceu, ele seria Antíoco IV Epifânio, que foi relatado no livro dos Macabeus, né, na Bíblia Católica, que seria um dos maiores anticristos que já nasceram na história, né? Embora ele tenha visto antes de Cristo, ele cometeu atos abomináveis. Então aqui, ó, cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Então ele matou o sumo sacerdote, esse Antíoco IV Epifânio, lá no futuro. Ele seria o governante de Israel, da Síria, da Palestina. Ele iria se estabelecer lá como governante. E se engrandeceu contra o príncipe do exército, por ele foi tirado. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então o que Antíoco IV Epifânio fez, né? Ele impediu o culto a Deus na época do seu governo, ele impediu que o Senhor fosse adorado pelos judeus, ele entrou no templo do Senhor, né? Entrou no Santo dos Santos, retirou os vasos do Senhor, e ele edificou um altar de Zeus no lugar do altar do Senhor, no próprio templo do Senhor. E ali ele ofereceu porcos neste altar oferecido a Zeus. Então esse Antíoco IV Epifânio, esse Epifânio inclusive significa Deus exaltado, se a gente for ler, Deus manifesto, né? Porque se a gente pegar o termo epifania é como se fosse uma manifestação de Deus, né? Então esse Epifânio é como se o próprio Antíoco IV fosse um Deus manifesto na Terra. Então, para você ver como ele se colocava no lugar de Deus, ele blasfemou, ele maculou o altar de Deus, colocando um altar de Zeus no lugar, e sacrificou um animal imundo, que era o porco, né? Que era um animal imundo para o Senhor, segundo o livro de Levíticos. Então, olha quantas maldades esse Antíoco IV fez. Foram profetizadas por Daniel, né? Que depois eles as realizaria nos seus dias, né? Versículo 12, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou.
Esse lançou a verdade por terra significa que Antíoco, nos seus dias, ele destruiu muitos pergaminhos da Torá e dos profetas, né? Ele destruiu grande parte da biblioteca dos judeus ali, né? Então ele atentou até contra a palavra do Senhor, né? E depois o versículo 13, depois ouviu um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quanto durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então o Antíoco IV Epifânio, ele foi bem sucedido até ter a revolta dos Macabeus, liderado por Judas Macabeus, né, que se revoltaram porque a blasfêmia e o sacrilégio foram tantos que gerou uma grande revolta judaica. E Judas Macabeus foi o que fez, foi o grande cabeça dessa revolta. Então Daniel, observem que aqui ele aprofundou um pouco mais a profecia, né? No capítulo 7 ele tinha dado os impérios. No capítulo 8 ele aprofundou mais, né? Ele falou de Alexandre o Grande subjugando os persas. Depois desses 4 generais. E depois desses 4 generais, o Antíoco IV Epifânio, ele faz parte desse reino chamado, ele é descendente desse general Seleuco, né, do Império Seleucida. Então Antíoco IV, ele foi chamado de Pequeno Chifre, porque ele foi descendente de um desses generais, no caso Seleuco, que era o general da Síria. Então olha só o quanto que Daniel profetizou à frente do seu tempo, né? Basicamente ali ele profetizou uns 400 anos antes, né, disso acontecer, né? Depois no capítulo 9 nós vemos Daniel fazendo uma oração de intercessão pelo povo, né, assumindo as transgressões, assumindo que tudo aquilo que aconteceu foi por conta da desobediência do povo de Deus. E depois nós temos a profecia das 70 semanas, que é a profecia do Messias, né? Ele profetiza que 70 semanas depois do rei Ciro escrever um edito permitindo que o povo de Israel voltasse para a terra e reconstruísse o templo, que dali do rei Ciro levantar o decreto, se passariam 70 semanas, apareceria o Messias, né? Então a profecia das 70 semanas, ele pega esse tempo do rei Ciro, até a manifestação do Messias, até a morte do Messias na cruz, onde ele iria consumar uma nova aliança, né? Depois, deixa eu ver aqui no capítulo 10, a gente tem que esclarecer mais alguma coisa. Daqui nós já vamos para o capítulo 11. O capítulo 11 vai ser mais ou menos um resumo do que teve em Daniel 7 e Daniel 8, né? Ele vai pegar mais ou menos a morte ali de Alexandre o Grande, os 4 impérios sendo divididos pelos seus generais, e nós vamos ver uma guerra muito grande de 2 reis, o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte de Daniel 11, ele seria o reino do general Seleuco. Então seria o Império Seleucida, e o reino sul seriam os reis do general Ptolomeu. Então seria o reino ptolomaico. Então, ao longo de Daniel 11, nós vamos ver essa sucessiva guerra do reino Seleucida norte contra o reino Ptolomaico sul. Ptolomaico, acho que fica melhor, sul. Até surgir, né, o Antíoco IV Epifânio, que foi descendente desse Império Seleucida, né, até surgir ele. Então, capítulo 11 vai ser essa síntese até o surgimento de Antíoco IV Epifânio, que seria esse grande abominável da desolação que Daniel se referiu, né, que faria aquelas maldades terríveis, né, tanto o sacrilégio com o templo do Senhor, o impedimento das ofertas, o holocausto dos porcos, o próprio nome dele se colocando acima de Deus. Então o capítulo 11 vai fazer esse resumo, né?
E depois o capítulo 12 vai trazer alguns vieses apocalípticos parecidos com o de João, né? Então, se nós vamos pegar aqui o capítulo 12 e lermos os versículos 2 e 3, então Daniel 12, versículos 2 e 3, vai estar escrito assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, foi dada a Daniel uma profecia tão longínqua que ele foi capaz de profetizar a nossa era atual, né? Na verdade, à frente da nossa era, né? Porque Daniel está pegando um tempo do juízo de Deus mesmo, né? Que o Senhor fará separação de justos de injustos, né? E os justos ressuscitarão para a vida eterna, e os injustos ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Pode fazer. A Dessa vai fazer uma pergunta, irmãos. Aqui, nesse versículo, a gente vê que quando as pessoas morrem hoje, antes de Jesus voltar, elas não estão no inferno, então, já. Não, E nem estão no céu. Elas estão separadas numa espécie de sono, aguardando o juízo e o julgamento. Entendi. Entendeu? Mas e aquela figura de linguagem do seio de Abraão e o Lázaro? Ali é uma figura de linguagem para você mostrar o desfecho daqueles que vão herdar a vida e para aqueles que serão rejeitados. Não era algo que estava acontecendo. Não, é metafórico. Tanto é que Abraão, ele representa ali meio que o Senhor, ali naquela figura de linguagem. Então é uma metáfora para explicar céu e inferno. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, qual que vai ser o desfecho do justo e do injusto, né? Uhum. E ali o rico quis alertar e não era mais possível, né? Porque os vivos, eles têm que lidar com o que Deus lhe deu em vida para poder. Então, o Senhor nos deu as escrituras, né? Nos deu os profetas, o Senhor nos deu instrumentos para poder chegar a Ele, né? Então, é impossível que alguém venha dos mortos nos contar como é que é o céu e o inferno. Entendi. Mas o Senhor nos deu as ferramentas para chegar até Ele, né? Entre elas a Bíblia Sagrada que estamos usando aqui agora mesmo. E aí no versículo 3, continua: Os que forem sábios, pois, resplandecerão como um fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então Daniel, ele profetizou praticamente todo o mundo antigo, até os romanos, profetizou inclusive o nascimento e morte de Cristo, ele profetizou até a aliança que Cristo faria no seu sangue, mediante a sua morte, profetizou a destruição do templo em 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito. Inclusive, ele profetizou além da nossa época, profetizou até o juízo do Senhor, onde ele separaria uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Então, olha só o quanto de profecias o Senhor entregou para Daniel de diferentes épocas, né? É como se Daniel ele tivesse uma máquina do tempo, o Senhor deu para ele uma progressão realmente do que seria a humanidade ao longo de muitos e muitos anos, né? Então foi extraordinário o que o Senhor entregou para o profeta Daniel. Eu tentei resumir ao máximo que eu pude e deixar claros os personagens para vocês entendessem quem são aqueles animais, né? Quem foi o urso, quem foi o leopardo, quem foi o bode, quem foi a ovelha. Espero que tenha ficado claro, mas se vocês quiserem me perguntar mais no fim dessa exposição, vocês podem me perguntar no fim, se ficou alguma dúvida aqui das profecias de Daniel. Agora vamos lá para Jeremias, rapidamente. Jeremias a gente pegou só o finalzinho dele. Jeremias 49. Jeremias 49 basicamente foi um juízo contra diversas nações, né? O Senhor ele já havia feito juízo contra os filisteus e contra Moabe, mas o Senhor só foi estendendo seus juízos, né? Então em Jeremias 49, ele falou um pouco também de Amon, ele falou de Edom, ele falou da Babilônia, e que todas as nações ali do Egito, todas as nações ali daquele mundo vigente, de alguma forma receberiam juízo da parte do Senhor. Depois vamos para Ezequiel. Ezequiel, nós vamos ler o capítulo 11. Então, Ezequiel, vamos para o 11. No 11,
Deixa eu ver se eu destaquei. Eu destaquei os versículos 19 a 21. Então vamos lá. Ezequiel 11, 19 a 21. Diz assim: E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Observem que essa passagem de Ezequiel 11, 19 é igualzinha de Jeremias 31, né? Se vocês verem, que o Senhor fala a mesma coisa pela boca de Jeremias. Chegaria um tempo que ele trocaria o coração de pedra do seu povo, um coração de pedra incapaz de obedecer, um coração rebelde, num coração de carne, um coração capaz de se arrepender e obedecer ao Senhor. Então, para você ver como as profecias do Senhor, elas convergem, né? Versículo 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Isso se cumpre nos nossos dias. Nós somos esses que temos esse coração de carne, trocado pelo coração de pedra. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor seu Deus. Então aqui está claríssimo. Depois nós vamos para o capítulo 12. O 12, o Senhor pede algo inusitado para Ezequiel, para variar, né? O Senhor pede para Ezequiel ele parecer ao povo que ele está se mudando, né? Então o Senhor pede para a vista dos povos ele trocar a mobília de um lugar para o outro, como se ele estivesse em mudança, né? Que bonito, filho. E aí parte dessa mudança ele faria as escuras, né? Então, parte da mudança ele faria as claras. Pode beber tudo, filho. E parte da mudança seria feita às escuras. Ezequiel teria que fazer um buraco na parede e teria que passar as coisas sem estar vendo para onde ele está passando. Essa profecia ela se cumpre com muita exatidão, né? Porque Ezequiel quis passar para o povo que estava vendo, Deus quis passar para o povo, que Ezequiel simbolizaria o povo de Jerusalém sendo transferido para a Babilônia. Então ele estava fazendo uma exposição teatral do povo sendo levado para exílio. E essa parte que a mudança estava sendo passada pelo buraco na parede simbolizava o rei Zedequias, né? Então lembrando que o rei Zedequias teve muitas oportunidades de se entregar em paz para Nabucodonosor, pelas profecias de Jeremias. Ele não escutou Jeremias. E qual que era a profecia? Que ele seria pego, seria cegado. Então, por isso que ele não está vendo. Então, essa profecia do buraco na parede simbolizou, né, que Zedequias viria seus filhos serem degolados na sua frente. Ele seria cegado e morreria na Babilônia. Então, tudo isso se cumpriu com exatidão aqui em Ezequiel capítulo 13. Capítulo 12, perdão, irmãos. Depois, no capítulo 13, nós já vamos ver o Senhor agora mudar o alvo e colocar a sua metralhadora para os profetas, ó. Então nós vamos ler agora no 13, do 1 ao 9. Ezequiel 13, do 1 ao 9 diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam. Então essa palavra aqui, irmãos, ela está muito nos nossos dias, ó. É uma palavra bem atual também. Não é só pertinente para aquela época, mas para os dias de hoje, ó. Profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Ou seja, esses profetas, eles profetizavam o que estava dentro deles, não o que Deus entregou para eles. Versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas dos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Ou seja, eles não fizeram o seu trabalho, né? Que eram corrigir as brechas, que era edificar os muros. Então eles não fizeram o seu papel como profetas, foram falsos profetas.
Versículo 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Olha só. Porventura não tivesses visão de vaidade, e não falasses adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira, não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros das casas de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Sua mãe quer falar, amor. Tem alguma dúvida aí, mãe? Acho que não. Acho que não, né? Levantou a mão. Ah, tá. Então tá bom. Então vou continuar. Então aqui nós vemos uma palavra claramente contra os falsos profetas, né? Que entregavam ao povo palavras que o Senhor não nos colocou no coração e nem na boca para que falassem. Depois, no capítulo 14, nós vamos ver agora um juízo do Senhor diferente contra os hipócritas, ó. Então, 14, a partir do 1, diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ou seja, esses homens, eles vieram consultar ao Senhor, tendo outros deuses no seu coração. Então, eles vieram enganosamente consultar ao Senhor. De modo até que meio ritualístico, como se fosse uma prática cotidiana, mas não de própria vontade, né? Aí o Senhor pergunta para Ezequiel: eu devo escutar esses homens que vêm me buscar, que vêm me consultar, tendo outros deuses no seu coração? E aí o próprio Deus responde: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração. Então você nem precisa levantá-lo na realidade, na prática. Basta levantar no coração, né? E puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviais os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Eu porei o meu rosto contra tal homem, eu assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, primeiro ele censurou os falsos profetas, e agora os homens que o buscam, tendo outros deuses no seu coração. Depois, nós vamos para essa passagem, irmãos, é muito curiosa. Então nós vamos ler agora o 14 do 12 ao 23. Mas é engraçado como algumas palavras que a gente lê do Senhor, a gente lembra até quando o momento exato que a gente leu essa passagem. Eu lembro que eu li Ezequiel 14, 12 ao 23, quando eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro colegial, e eu estava no monumento ali do Parque do Ibirapuera. Como é que é o nome, amor? Chama auditório. O auditório do Parque do Ibirapuera estava no muro dele, encostado, lendo a Bíblia. Nós estávamos numa célula no Parque do Ibirapuera. E o pastor João, da El Shaddai, ele era o meu pastor na época, e era o líder de célula. E eu li essa passagem, e ela me chamou muita atenção pela gravidade da transgressão do povo, né? E eu lembro que eu mostrei isso pro pastor João, e ele se chocou também, porque ele nunca havia lido essa passagem, né?
E olha só que grave, que extraordinária essa passagem. Tanto é que ela ficou marcada na minha memória até hoje. Parece que eu estou lendo ela lá no parque agora. Olha só que interessante. Então, Ezequiel 14, versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, ele está falando de uma nação inteira transgredir contra ele, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ó, então, a partir daqui que me chocou, ó, olha só. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Olha só a gravidade disso. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas as desfilharem de modo que fiquem desoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Então isso aqui é muito grave, né? Porque vocês lembram no dilúvio, né? Que Noé, pela sua justiça, conseguiu salvar, né? Os seus filhos, os seus 3 filhos, a sua esposa e as suas noras, né? Mas aqui, nessa época, mesmo sendo Noé, Daniel e Jó, diferente de Noé, eles não conseguiriam salvar os seus próprios filhos. Eles só conseguiriam salvar suas próprias almas. Mostrando que a geração daqui era mais perversa que a geração que o Senhor engoliu no dilúvio, se você for comparar proporcionalmente, né? Versículo 17. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passe pela terra, e eu cortar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, olha só. Mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha lhes livrariam, nenhum sequer. Mas somente eles livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém para cortar delas homens e feras. Mas olha só como o Senhor, apesar de tudo isso, ele vai conseguir ainda trazer misericórdia, olha só. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, muito bonito, filho, e que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados, olha só, depois de tudo isso, o Senhor ainda reservou um espaço para misericórdia. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que eu não fiz em razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Então olha só que forte, irmãos, essa passagem, ao ponto de eu me lembrar dela da minha adolescência. Muito forte mesmo. Depois nós vamos aqui para o capítulo 15, né? Versículo 5, onde tem uma profecia da videira. Então Ezequiel 15:5 diz assim: ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado se faria ainda a obra dele. Então o que o Senhor quis dizer aqui? Então o Senhor fez Israel como uma videira perfeita, né? Ele semeou e fez ela crescer como uma videira perfeita, né? E ela, no seu melhor estado, não foi capaz de produzir frutos, né? Então, se no seu melhor estado ela não conseguiu produzir frutos, quanto mais queimada e destruída pelo fogo, como ele fez ela ir para o exílio babilônico e a destruiu, ela não poderá dar frutos tão pouco, né? Então o Senhor aqui constatou que seja no estado bom ou no estado ruim, ela é incapaz de lhe produzir frutos. Depois, no capítulo 16:15, nós vamos ver uma figura de linguagem do Senhor aqui. Eu vou contextualizar um pouco antes de ler, mas aqui o Senhor comparou a Israel como uma menina, né? Uma menina que acabou de nascer, né? Aí o Senhor falou que os pais, né?
eram cananeus, né? E que essa menina, quando ela nasceu, ela não foi acolhida, ela não foi amamentada, ela não foi limpa do seu sangue, né? Mas ela foi abandonada à sua própria sorte. E o Senhor achou essa menina, né? Achou essa nação, a adotou, né? E a criou, a ensinou, né? Como um pai educa um filho mesmo, né? E na medida que essa filha foi se desenvolvendo, foi adquirindo o corpo de mulher, foi adquirindo seus atributos, a sua formosura, o Senhor troca essa figura agora não mais como a de um pai, mas como de um marido que foi desposar essa mulher, né? E a desposou no estado de pureza, no estado de virgindade, mas depois essa mulher começou a atraí-lo com diversos amantes, né? Então essa é a figura mais ou menos que o Senhor quis passar, né? Então traiu com os filisteus, com os egípcios, com os amonitas, com os moabitas, com os edomitas, com os assírios, com todas as nações que elas puderam adulterar, ela adulterou, né? O Senhor colocou essa figura de linguagem para a gente conseguir identificar o nível da dor do Senhor, né? E aí no 16:15 diz assim: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituía-te a todo que passava para seres dele. Olha só. Depois, continuando ainda no capítulo 16, o Senhor ele vai qualificar o nível dessa infidelidade. Ó. Então, se pegarmos o 16, do 31 ao... Cadê você? Do 31 ao 35, ele vai qualificar como é que foi essa infidelidade. Ó. Edificando tu a tua abóboda ao canto de cada caminho, ou seja, edificando tu, né, uma construção, um lugar para adulterar, né, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, né, para chamar a atenção, para que fossem te possuir como prostituta, nem foste como a meretriz, olha só, pois deprezaste a paga. Então aqui o Senhor, ele já coloca a prostituta meretriz acima de Israel. Porque a meretriz ela faz por dinheiro. Ela tem expectativa de receber uma remuneração em troca do prazer e do sexo. Só que Israel, ao invés de receber algo, você vai ver como é que o Senhor vai complementar essa ideia. Ó. Versículo 32. Foste como uma mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, ou seja, as prostitutas recebem dinheiro para dar sexo. Mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes. Ou seja, você, em vez de receber algo, você está cedendo ainda. Então você está doando o seu corpo, né, os seus bens, né, da nação de Israel. E eles estão te explorando e você ainda dá mais. Né? Você nem recebe nada em troca. 33. Para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições. Pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Então, aqui o Senhor demonstra duas coisas, né? Como que o povo de Israel conseguia exceder em abominação o ato de uma prostituta, né, ao fato de ser explorado, né, por uma outra nação, e ao invés de pedir algo em troca, ainda dá mais coisas para o explorador, né, fazendo algo terrível e abominável. Nós temos também uma comparação entre um adúltero, seja esse homem adúltero ou adúltera, ou uma mulher adúltera, com a prostituição. O homem adúltero e a mulher adúltera, para o Senhor, ele é um pecador em maior nível do que uma própria prostituta, né? Porque o adúltero, ele não adultera pensando em receber algo em troca, mas adultera por própria sujeição ao prazer, né? Então aqui também nós vemos como o Senhor nos ensina tanto sobre a gravidade do pecado de Israel, tanto como o peso da prostituição e do adultério. Como o adultério excede em peso a própria prostituição. Na sequência ainda,
ainda no capítulo 16 agora, então o Senhor, primeiro ele levantou a infidelidade, depois ele qualificou a infidelidade, e agora o Senhor ele vai dar a gravidade da infidelidade a partir do versículo 49 ao 52. Ó. Então ainda no capítulo 16, vamos para o 49 agora. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha só. Então o Senhor, ele comparou que Jerusalém, Judá, tinha como irmão a Samaria, como se Samaria fosse a irmã mais velha, né? Porque ela foi levada para o cativeiro primeiro pela Síria. E Sodoma foi uma irmã distante, né? Como se a Sodoma fosse uma irmãzinha de Judá. Então olha só aqui, ó. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Ou seja, quando nós somos soberbos, quando nós confiamos no nosso próprio braço e não em Deus, quando nós temos fartura de pão, ou seja, quando nós temos prosperidade, quando nós temos muito dinheiro para nos alimentarmos e temos os nossos prazeres e somos autossuficientes, e aqui tem um terceiro elemento chamado de ociosidade. E abundância de ociosidade, ou seja, quando nós não temos propósitos, quando nós não somos produtivos, né? Essas três coisas nos fazem transgredir contra o Senhor. Então, a soberba, uma prosperidade exacerbada ao ponto de não olharmos mais. Porque a condição geralmente ruim é que nos faz olhar para o Senhor. E também a falta de produtividade, uma pessoa que não produz, seja produzir neste mundo ou produzir para o Senhor também, uma pessoa não produtiva, que fica na sociedade, ela está sujeita a transgredir por querer preencher esse vazio de uma outra forma, né? Que não para o reino, por exemplo. Então a ociosidade, ela pode vir a fazer desviar muitos também. E o Senhor falou que esses três fatores foram que fizeram a nação de Sodoma cair, né? Em abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então eles não eram pessoas que auxiliavam os humildes, os pobres. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria, que era outra irmã de Judá, de Jerusalém, também Samaria não cometeu a metade de teus pecados. E se nós formos lembrar, irmãos, do livro de Reis e de Crônicas, nós vimos que o Reino Norte só teve reis perversos e só fizeram uma multidão de idolatrias, né? Foi bem perversa já. E aqui o Senhor está falando que mesmo Samaria não cometeu nem a metade dos pecados do Reino Sul no final. E multiplicaste as tuas abominações mais do que elas. Olha só, essa parte é que choca, ó. E justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Ou seja, o mal que você fez foi tão grave que me deu vontade de absolver Sodoma e Samaria. De tanto que vocês excederem em maldade, é como se Samaria e Sodoma fossem injustas. E deu vontade de absolvê-las. Tamanha sua transgressão excedeu a delas. Então olha só a gravidade disso no versículo 51. Lembrando que Sodoma foi dizimada por enxofre, né? E que só Ló e as filhas subsistiram dali. Então olha só a gravidade desse versículo 51, né? E aqui encerramos o capítulo 16, muito grande. E por fim, o Senhor sempre encerra com o quê? Depois de tudo isso, depois de toda essa chinelada no lombo, no 63, vem o Senhor e fala assim, ó: para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Então, no final, o Senhor iria expiar esta nação que pecou tamanho pecado que poderia até justificar Sodoma e Samaria. O Senhor ainda perdoaria e expiaria o pecado dessa nação. Uau. Então, para vocês verem que a acusação que o Deus do Antigo Testamento é perverso e mau, sempre cai por terra. Porque embora os seus juízos sim sejam pesados, mas sejam consequências da desobediência humana, o Senhor sempre encerra com misericórdia.
Por mais que seja perverso a transgressão, o pecado, a gravidade, vimos ali naquela passagem de Noé, Daniel e Jó, vimos aqui agora, né? Mais uma vez, agora comparando com duas nações ímpias, com Samaria e com Sodoma, né? Independente da gravidade, como o Senhor ainda resgata suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó e ao rei Davi. Já estamos terminando. No capítulo 18, no 17, é mais do mesmo, né? O Senhor relembra da aliança que ele fez com o povo no Egito e da aliança que foi quebrada. No 18, acontece algo interessante. Eu vou encerrar com o 18, então vou pular ele agora. No 19 vem a parábola do leãozinho, que é parecida, né? Onde o leão, a princípio, representa a nação de Israel, que em determinado momento foi levado para o Egito, foi liberto do Egito, né? Se desenvolveu, pecou novamente, foi levado para a Babilônia. Depois, o Senhor, no capítulo 20, 3 e 4, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel, né? Porque às vezes, uma das maneiras do Senhor nos fazer enxergar é fazer nós nos colocarmos no lugar dele. O que você faria no meu lugar? Vê se eu estou sendo injusto. O Senhor se coloca num diálogo com o homem para que o homem converse com Deus e veja, eu estou sendo injusto ao fazer isso? E aí ele faz assim com Ezequiel, ó. No capítulo 20, versículo 3 e 4, diz assim: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor. Então o Senhor está se negando a se deixar consultar por aqueles que vieram consultar. Ou seja, os anciãos ali de Israel. Aí no versículo 4. Porventura tu os julgarias? Porventura tu os julgarias? Julgarias tu, ó filho do homem? Está perguntando para Ezequiel se ele julgaria essa nação. Notifica-lhes as abominações de seus pais. Então Ezequiel, no meu lugar, você aceitaria ser consultado por aqueles que adulteraram durante toda a vida, desde o bezerro de ouro até os dias de hoje? Você teria essa minha paciência, esse meu saco enorme, né? Trazendo para um termo mais chulo, né? De suportar essa nação por tanto tempo quanto suportei, né? Traduzindo seria isso, né? E ninguém teria, né? E por fim, encerrando aqui, nós temos uma passagem interessante aqui no capítulo 18, aonde o Senhor ele fala da responsabilidade individual, né? Então aqui eu vou ler com vocês a partir... Vamos ler inteiro para encerrar? Porque essa parte aqui é muito interessante. Então vamos lá. Ezequiel 18... Vamos ler desde o versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, antigamente esse provérbio era cantado, porque às vezes os filhos, eles recebiam punições ou juízos baseado no que seus pais fizeram, né? E então, o Senhor, ele vai mudar esse provérbio. No versículo 3 ele diz assim, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, ou seja, com juros, né? E não recebendo demais, não recebendo além do que lhe é devido, né? Desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, ou seja um cara justo, tratando dois homens, independente do poder aquisitivo ou de interesse, de forma igual. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus.
E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, aí ele vai citar um monte de coisas perversas, né? E emprestar com usura, receber demais, não viverá. Versículo 13. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que também se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Então aqui que o Senhor está fazendo em resumo. Ele pegou um homem justo, né? Que o Senhor viria a justiça, e aí o Senhor iria poupar esse justo, e esse justo iria gerar um filho mau, né? Então nós vimos isso muito no livro de Reis, né? Então nós vemos, por exemplo, Ezequias sendo um rei muito bom, né? Gerar depois a Manassés, que foi um rei mau, embora Manassés se arrependeu no final, né? E se esse homem bom gerasse um filho mau, esse filho mau ele não seria salvo pela justiça do seu pai, né? Ele teria que praticar a sua própria justiça, né? Mas esse filho mau tivesse um filho bom, né? Esse filho, se ele fosse bom, ele não sofreria consequências também das obras do seu pai mau, né? Então o Senhor aqui, ele decreta que cada um responderá pelas suas próprias obras, como acontece nos dias de hoje, né? Cada um responderá pelas suas próprias obras, não herdando a justiça ou a injustiça dos seus pais, né? E para encerrar, eu encerro aqui com Jeremias, em Lamentações, né? Jeremias ele expressa a sua tristeza numa oração ao Senhor, né? E a parte que me chamou a atenção aqui em Lamentações, olha só que interessante, para a gente encerrar. Vocês vão ver que, a princípio, Jeremias ele vai se queixar do Senhor, né? Porque se nós convenhamos, irmãos, os dias de Jeremias foram muito maus, né? Ele só sofreu prisões, né? Açoites, ciladas, maquinações perversas contra eles, se passou como louco. Então Jeremias ele só sofreu realmente dias maus. Ele não teve dias bons. Então, esse desabafo é muito normal a gente escutar de Jeremias, né? Era muito difícil ser diferente. Então, olha só, no capítulo 3, e olha só depois a virada de chave que Jeremias vai dar. Nós vamos aqui, para encerrar, vamos seguindo, quando chegar no versículo de virada, eu encerro. Então, olha só, capítulo 3. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Olha só como já começou. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou-me os grilhões, os meus grilhões, as minhas prisões, né? Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Olha só, então às vezes ele clamava e orava e parecia que a resposta não vinha. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Então o agente disso daqui é Deus, por enquanto, ó. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Olha só, armou-me o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Então, como se tivesse prendido Jeremias na parede e o flechou como alvo. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. Olha só. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. Olha só o quanto de tristeza e fardo que ele suportou. Quebrou com cascalhos meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Ele esqueceu até do significado de bem, de tanto mal que ele passou. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha só a que nível ele chegou. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto,
do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente e por isso esperarei. Agora vem a surpresa. No versículo 22, depois de 21 versículos de sofrimento extremo, colocando o Senhor como agente desse sofrimento, olha só como Jeremias vira a chavinha. E essa oração, irmãos, no tempo da tribulação e da angústia, todos nós devemos voltar para Lamentações 3, vermos as circunstâncias de Jeremias e ver que nós não passamos nada comparado a ele. Olha só no 22, a virada de chave. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. E para encerrar essa exposição de hoje, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nossa, então aqui nós vemos um homem que sofreu tudo isso, e realmente sofreu. Ele não está fazendo nenhuma hipérbole aqui, ele realmente sofreu tudo que ele declarou, e realmente o Senhor fez ele passar por tudo isso. Mas Jeremias sabia, apesar de tudo isso, que a porção dele sempre foi o Senhor, porque o Senhor tinha separado ele desde o ventre para ser profeta, e Jeremias sabia da recompensa que viria no fim. E ele falou, vai valer a pena no final das contas. Então ele pesou as duas coisas, e apesar de todo o sofrimento e angústia, ainda valeria a pena sofrer isso por amor ao Senhor. Então olha só que encerramento extraordinário. Vou dar um tempinho agora para quem quiser perguntar alguma coisa sobre Daniel, Lamentações, Jeremias ou Ezequiel. Fiquem à vontade, senão eu encerro essa longa exposição. Ale, Oi, Dalva. oi. Pode falar. Ezequiel, quando você falou de Ezequiel aí que o filho não pagaria, tipo, pelas... Pelos não pecados sofreria- do pai. sofreria pelas consequências do pai. Aham. Pegando como maldição hereditária que é dito. Ah, você diz a... Não tem nada a ver uma coisa com outra, assim, você fala de momento, de estar acontecendo ali, e não de algo que já veio de antepassados. Assim, Eu acho que ela tá. Aqui, Dalva, são duas coisas diferentes, porque aqui o Senhor está dizendo em relação à salvação ou perdição, né? Sim. Mas nós vamos ver certas tendências em determinadas famílias, por exemplo, um pai alcoólatra, ou às vezes uma sucessão de pais, por exemplo, que não tiveram bons pais, a tendência é esses pais serem maus pais, né? Até que alguém quebre esse ciclo, né? Então também nós temos às vezes uma casa onde sequência de mulheres, uma mulher tem um casamento mal sucedido, depois a filha e assim por diante. Isso às vezes se repete. E aí esse fenômeno é chamado de maldição hereditária, né? Mas às vezes isso é causado, às vezes a própria educação, o próprio convívio, a própria circunstância que o filho absorve do pai, faz o filho tentar replicar a realidade que o pai lhe passou, entende? Sim. Mas às vezes o filho consegue quebrar esse ciclo, né? E dar a volta por cima, né? Ele perceber, por exemplo, às vezes o meu pai não foi um bom pai para mim, mas não é por isso que eu não vou ser um bom pai para o meu filho. Eu vou quebrar em mim esse ciclo. Entende? E da mesma forma, o casamento da minha mãe pode não ter dado certo, mas eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou tentar lutar e fazer dar certo o meu casamento. Então, uma coisa são as maldições, né, hereditárias, que é isso que eu estou te passando, que às vezes os filhos tendem a repetir os erros dos pais, né? Tentem repetir os erros que os pais lhes transmitiram. Mas aqui em Ezequiel o Senhor está falando em relação à salvação ou perdição, né? O Senhor Sim, sabe isso que eu separar. tô falando. Isso é no acontecido ali no. Vamos supor. Foi específico pra ele. Naquela vida ali, naquela realidade ali. Né? Aham. Eu entendi sobre
queria falar assim, então, tipo, não tem nada a ver com lá de trás. Não, Isso que a gente- são coisas diferentes, né? Porque uma pessoa pode ter uma maldição hereditária, eu pensei, sem ela, por exemplo, sem ela saber. Sem ela saber que aquilo, se ela não procurou saber sobre a vida dela, um passado lá, dos antepassados. Não, isso não. Ela não vai carregar essa carga espiritual. Não é espiritual esse processo, entendeu? Então, seria de atitudes mesmo, né? exatamente. Então, é de atitudes, isso. Porque ninguém nasce já com uma pré-definição vinda do seu pai. Às vezes você pode vir, por exemplo, com uma tendência ao alcoolismo fisiológica, né? Tipo, entendeu? Mas aí é química, né? Mas por exemplo, vamos supor que meu pai seja um adúltero contumaz, né? Não significa que eu vou vir com essa carga adúltera em mim, já, com esse potencial. Mas eu posso, às vezes, ver que o meu pai era um homem promíscuo e posso querer essa promiscuidade pra mim, né? Eu posso querer ter várias mulheres que nem o meu pai, entendeu? Mas eu não vim com essa predisposição, né? Eu posso também ter a escolha de falar, não, eu quero uma mulher só, eu quero ter a minha esposa única, quero ter o meu filho e quero viver uma vida diferente da do meu pai, entendeu? Então são coisas diferentes mesmo. O Senhor está falando que nós não herdamos essas más obras e nem essas boas obras. Nós devemos fazer por conta própria. Entendeu? Sim. Mas foi uma boa pergunta mesmo, porque dá uma confundida com maldição hereditária mesmo. Obrigado, viu, Dava, pela pergunta. Mais alguém, gente? Então eu vou encerrar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essas palavras ricas que tivemos nessa semana, Senhor, principalmente em Daniel, né? Se formos pegar os livros de história, vimos exatamente, Senhor, que todas essas nações que ele profetizou apareceram, os seus respectivos reis, generais, né? O próprio Antíoco IV Epifânio, que foi uma figura histórica perversa e terrível. Tudo isso aconteceu, Senhor, inclusive a profecia de Daniel do Messias, cuja aliança que ele formou naquela época consumou no seu sangue, na sua morte. Estamos hoje debaixo dela, Senhor, para que sejamos salvos, não por obras ou por méritos, mas pela graça ali, daquela aliança que foi firmada na cruz do Calvário, Senhor. Te agradecemos, porque vimos que se o Senhor cumpriu as profecias históricas de Daniel, isso nos dá a certeza que o Senhor cumprirá as profecias que o Senhor prometeu por nós, não só por Daniel, mas pelo próprio apóstolo João também, e do Apocalipse, todo o que está por se cumprir, Senhor. Te agradecemos também pelas profecias de Ezequiel, onde o Senhor sempre deixava claro o seu furor, o seu juízo, o quanto que o Senhor iria ser severo em nos cumprir, mas sempre ao encerrar desses juízos severos, o Senhor vinha com a sua misericórdia, prometendo sempre um remanescente, um povo que o Senhor escolheria como seu, para converter o coração de pedra em coração de carne, para o capacitá-lo em obediência, em santificação, em espera, Senhor, da tua salvação, que será cumprida quando o Senhor voltar para separar justos de injustos, Senhor. Te agradecemos, nos capacite ao longo da semana para que possamos perseverar. Já te entregaremos essa jornada maravilhosa que está sendo muito produtiva, Senhor, e nos está trazendo muito conhecimento como corpo. Em nome de Jesus, para a tua glória e não para a nossa. Amém. Amém.